Fala pessoal do Terceirão, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma aula de geografia, mais uma aula de geografia política. Antes de mais nada, peço desculpa aí pela minha cabeleira, não se importe muito com a minha cabeleira, está muito desorganizada aqui, não tenho tido, né, não tenho como cortar aí nesses últimos dias, né? Até tenho evitado de sair de casa em função da recomendação por ficar, né, obviamente em casa. E aí o cabelo tem ficado meio rebelde, né? Sem estar molhado, ele fica difícil de pentear. Então, não entendam isso como um relaxo, beleza? Então, pessoal, é, vamos discutir mais uma vez a respeito da questão da geografia política, da geopolítica, né? Inicialmente, eu creio que seja pertinente a gente fazer uma distinção, até para você realmente assimilar isso. É uma distinção entre o que é a geografia política e o que é a geopolítica, que são dois conceitos distintos, né? Embora muitas vezes tratado como sinônimos, né? Mencionado como se fossem sinônimos, possuem algumas especificidades. Geografia política, moçada, você tem que estar ligado que a geografia política é um conceito que surge lá com Ratzel, né? No processo inicial de institucionalização da geografia, durante o século XIX. O Ratzel, que é inclusive considerado um dos pais da geografia moderna. Então, o conceito de geografia política surge com ele. Ele foi pioneiro, inclusive, no que se refere a trazer as discussões da sociedade, as discussões do homem para dentro da ciência geográfica, né, no escopo da geografia. É importante lembrar que a geografia, a corrente do pensamento geográfico considerado como geografia tradicional, geografia positivista, que é aquela fase inicial de desenvolvimento da geografia, de uso da geografia, né? É, a partir da sua institucionalização até mais ou menos a década de 1920, 1930. A geografia ela era pautada, ela era desenvolvida principalmente com base na descrição dos aspectos naturais, né? Um pouco se trabalhava com a questão do homem, da sociedade, ou até mesmo da relação, né, com o objetivo de entender a relação sociedade-natureza. E aí, o precursor do entendimento da sociedade, de relacionar as questões sociais com a geografia, foi justamente a partir do Ratio, né? E aí a geografia política estabelecida ou proposta pelo Ratio, ela está vinculada na compreensão das relações entre sociedade e natureza, entre homem, entre ser humano e natureza, tá? Basicamente. E claro que essa geografia política ela também vai estar relacionada com a atuação do Estado no espaço que ele administra, né? Então, com a atuação política do Estado no seu espaço de atuação, redundantemente falando, né? Então, essa compreensão é a da geografia política, né? Tem essa questão fortemente ligada à questão espacial e ao modo como, né, a estrutura política de um determinado Estado-nação vai atuar no seu território, né? Isso seria a geografia política. É do século XIX. Já o conceito de geopolítica ele é mais recente, né? Ele foi proposto, ele surgiu, né? O primeiro autor a mencionar o termo foi o sueco Rudolf Kajerine. Ele faz uma obra, ele escreve uma obra chamada As Grandes Potências, e aí ele introduz, né, o conceito de geopolítica pela primeira vez. Isso ocorreu no ano de 1905. Geopolítica, segundo Kagan, seriam as estratégias utilizadas pelos países para, naquele momento, dominar o mundo, né, ou para influenciar boa parte do mundo, ou influenciar outros países, né? Então, a geopolítica estaria vinculada com essas estratégias de dominar, de estabelecer poder, né, entre um país e outro, né? E aí a gente, acredito que você conheça várias formas de formas que exemplificam isso na prática, né? Do ponto de vista das teorias geopolíticas, né, nós temos três teorias que são bastante importantes, que você precisa lembrar. Uma delas é a do Heartland, pessoal me perdoa em inglês, né? Heartland, né, que tem a ver com o coração da Terra. É uma teoria que foi proposta pelo inglês, pelo britânico Mackinder,
O Mackinder entendia que um território, na verdade acreditava que existia um território central, né? Se você for pensar o mapa mundi, existe um território central que é, tem uma posição geográfica estratégica, uma posição geográfica privilegiada no mundo, e que, através do domínio terrestre, essa região poderia ser a maior potência do mundo, jamais alguém poderia igualá-la em termos de poder. Essa região que o Mackinder faz referência é o território que hoje nós conhecemos como território russo, né? E aí o Mackinder ele propõe, né, dá a entender que se a Rússia se alia com os países ali, com as repúblicas que estavam ao seu redor, seria um território imbatível, porque segundo ele, aquela ideia lá ainda das grandes navegações, também do século XVIII e XIX, de que era país poderoso os países que tinham poder marítimo forte, isso não estava mais valendo, né? Não tinha caído em desuso. Né? Agora não é, né? Não é mais quem domina as rotas marítimas os países mais poderosos, é quem domina a questão terrestre, quem tem uma grande área, que conta com muitos recursos, naturalmente, até vinculada com a questão ratzeliana, na questão do espaço vital. Quanto maior o espaço, melhor para a sobrevivência de um país, né? Para o crescimento de um país, né? E fortalecimento. Outra teoria, rapidamente, é a do Mahan. O Mahan é norte-americano, naturalmente, e ele vai defender a seguinte teoria. É importante que, para que um país se torne uma potência mundial, que um país tenha uma posição geográfica também privilegiada e que, na concepção dele, seria interessante se esse país tiver uma grande costa marítima. Se tiver costa dos dois lados, então, perfeitamente, né? Aí o país tem tudo para ser uma grande potência mundial. E aí, obviamente, como ele era norte-americano, você já deve imaginar, olha, ele está falando do próprio território americano, norte-americano, e Estado, próprio território estadunidense. E estava, realmente. Então ele acreditava que os Estados Unidos, se eh, criasse um mecanismo de defesa, né, ao longo das suas costas, né, isto colocar exércitos, postos do exército dispersos ao longo da sua fronteira marítima, isso criassem cidades ao longo das suas fronteiras, isso impediria que outros povos avançassem sobre o seu território, numa eventual invasão, uma eventual guerra, né, num eventual conflito. Isso foi uma teoria, inclusive, que foi posta em prática por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos incentivou a criação de várias cidades, né? Colocou postos do exército em pontos estratégicos ao longo da sua, principalmente da costa, tanto o leste como o oeste, como forma de fortalecer os seus domínios territoriais internos, né? Impedir eventuais invasões. É claro que isso a gente está falando há mais de 100 anos atrás, né? Quando isso acontecia com uma certa frequência. Outro geoestrategista importante foi o Speakman. E o Speakman ele vai ser um defensor do intervencionismo. Então ele vai ser o camarada que vai propor que quando um país está despontando como potência mundial e um outro país oferece alguma ameaça, o país deve intervir. Tá? Por exemplo, se estiver crescendo economicamente, ele deixa isso implícito, mas quando um país começa a se desenvolver, ele tem que ir lá e dar uma atrapalhada, ou então ele vai se tornar uma potência mundial na medida em que ele intervém nas questões domésticas de outro país. Então, por exemplo, se tem um país lá com regime ditatorial, o país ali que tem a hegemonia, ele deve ir lá e tentar apaziguar. Seria uma espécie de líder, né? Seria uma espécie de líder mundial, mas que atuaria a partir dessas medidas de intervenções. Claro que deveriam essas medidas de intervenções ser legitimadas tanto pelos outros países do mundo, como por alguns organismos instituídos para essa finalidade. E aí hoje, se a gente for traduzir isso para o que acontece na prática, nós temos ONU, principalmente, né, que é acredito que é o órgão máximo quando a gente pensa assim em instituição intergovernamental que busca legitimar a ação de algum país sobre o outro, ou mesmo tentar impedir que alguns regimes autoritários demais ou ditatoriais
coloque em risco a vida da população, aquela história toda. Então a ONU acaba legitimando a ação de alguns países que têm uma certa hegemonia mundial, e claro que a gente está falando dos Estados Unidos durante o século XX e início do século XXI. Tranquilo, pessoal? Essas são a definição de geografia política e geopolítica e também algumas das teorias geopolíticas que a gente está trabalhando nesse início de terceiro bimestre. Um abraço a todos, espero que tenham entendido, tenha conseguido ser claro e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau!